Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao segundo webinário. Nessa terça-feira, a gente tem a presença da Saunarai Pereira e do Matheus Bavaresco, num assunto bastante diferente do que a gente tratou nos últimos seminários, tanto da primeira leva quanto o primeiro dessa nova sessão de webinários. Para quem não me conhece, para quem está aqui novo agora, o meu nome é Amanda, eu sou do Fotovoltaica UFSC, e essa série de seminários é uma iniciativa da GIZ, junto com a ABGD e o Ministério de Educação. Então, a gente espera, né, que vocês consigam adquirir mais conhecimentos para compartilhar com seus alunos, que vocês também tenham mais contato com as pessoas do setor que a gente carinhosamente seleciona para trazer aqui para vocês, entre em contato com essas pessoas. E hoje, então, a gente vai ter a Saunarai, que ela é engenheira eletricista, especialista em energias renováveis, é instrutora de formação profissional lá no Senai de Minas Gerais, na minha cidade natal, lá em Belo Horizonte. E a gente tem o Matheus, Matheus Bavaresco, que vai começar, né, o Matheus vai ser o nosso primeiro palestrante hoje, que é engenheiro civil pela Universidade do Estado do Mato Grosso, mestre e doutor pela UFSC, no mesmo departamento que o Fotovoltaica UFSC está, e atualmente é pesquisador do LabE, com muitos artigos publicados e um pesquisador super renomado dentro do nosso programa. Matheus, muito obrigada pelo seu tempo. Você pode compartilhar a sua tela, se você quiser. Oi, Amanda. Perfeito. Obrigado pela introdução. Estamos vendo. Tá vendo, né? Estou me vendo. Agora Tá. estou vendo o PowerPoint. Isso. Posso começar então? Pode começar. Muito obrigada, Matheus, de novo, pela sua presença, pelo seu tempo. Obrigado, pessoal. Então, uma introdução. A Amanda já falou, eu sou Matheus Bavaresco, eu sou engenheiro civil, com mestrado e doutorado em engenharia civil, e atualmente eu tenho vínculo de pós-doutorando em um laboratório específico da engenharia civil, na UFSC, que é o Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. E aí, o que eu quero falar hoje tem mais a ver sobre como a gente usa a edificação e, consequentemente, como a gente usa energia nessas edificações. Então, essa palestra, na verdade, é sobre a gente, sobre as pessoas, sobre como a gente interage com as edificações e como isso molda o consumo desses edifícios. E aí a palestra, então, o nome seria Living Labs, assim, Living Laboratories, automação e coleta de dados para eficiência no uso de edificações brasileiras. Então, foco nas edificações brasileiras, porque a gente tem algumas características específicas que a gente vai comentar melhor ao longo do tempo. E aqui, essas imagens, vocês podem ver uns exemplos de Living Labs que a gente tem. Esse aqui de baixo é um Living Lab que está sendo construído na USP, na Universidade de São Paulo. E esse de cima é um exemplo gráfico só que eu achei na internet para trazer para vocês. E aí, queria começar com algumas perguntas, assim, como que os profissionais atuantes na área de operação e manutenção de construções sustentáveis ou de edificações no geral podem compreender as demandas dos usuários? Eu acho legal essa reflexão porque muitas vezes uma universidade, uma faculdade de engenharia, a gente para no produto, assim, né? A gente para no projeto da edificação, na construção, e aí nem sempre lembra que essa edificação vai operar por 50, 80, 100 anos, e aí como que vai ser essa operação, né? Será que a gente projetou da melhor forma? Não necessariamente pensando em projeto arquitetônico, mas decisões de engenharia também. E os Living Labs, ou esses Living Laboratories, podem ajudar a responder essa pergunta e eu vou mostrar melhor ao longo da apresentação. Basicamente, então, outro tópico é por que é importante a gente conhecer as necessidades dos usuários dessas edificações. E aí eu queria começar com uma reflexão que é para a gente pensar no estoque de edificações mesmo, de edifícios construídos. Na nossa área aí, de física das construções ou de construções sustentáveis, muitas vezes, ou quase sempre, a gente dá muito foco nas características termofísicas dos materiais. Ou seja, que tipo de vidro, qual que é a transmitância térmica desse vidro, quanto de calor que ele deixa passar, quanto de radiação que ele deixa passar. A parede, qualquer aspecto, qualquer parte construtiva da edificação é um ponto, algo de muita relevância para a gente. Mas a gente
muitas vezes esquece que as edificações não usam energia, e sim as pessoas que ocupam essas edificações. Essa é uma frase bastante famosa, bastante conhecida de uma pesquisadora, uma frase já antiga, mas é o título de um artigo internacional que aborda bastante esse ponto. E aí, tem quantificação disso por simulação e por medição, e a gente agora, em 2025, já tem convicção que as escolhas ou a maneira como as edificações são operadas tende a ter impactos ainda maiores do que essas decisões mais técnicas, que são, por exemplo, a envoltória, o material que foi usado, a cor que vai absorver mais ou menos calor. Então, é bastante importante a gente entender o que acontece com as pessoas dentro desses edifícios. E aí, gente, é legal a gente pensar que entender essas pessoas, a gente pode usar um termo de dimensão humana. Então, a gente tem uma dimensão ali construtiva, técnica, da edificação, mas a gente tem uma dimensão humana que é nós, né, que são os usuários, ocupantes, vocês vão ver essas palavras, então. Vou falar em vários momentos usuário, ocupante, que é basicamente quem está interagindo com a edificação, ligando o ar-condicionado, desligando o ar-condicionado, abrindo janela, fechando janela, deixando a lâmpada acesa antes de sair da edificação, então tem custos ou usos de energia que são, cara, assim, muito descaradamente desperdício, então, diretamente ligado ao como a gente usa a edificação. E aí vocês devem imaginar que é super complexo entender o que a pessoa pensa na hora de usar uma edificação. Então, basicamente, a gente precisa unir edificações qualitativas e quantitativas. E aí eu trouxe algumas referências aqui que são internacionais, e aí a gente já começa a abordar um pouco do problema, que é muito do que tem sido feito ou discutido nessa área é de fora do Brasil. E fora do Brasil não é a nossa realidade, as edificações são diferentes, as pessoas são diferentes, o clima é muito diferente. Então a gente tem muita referência, muita coisa acontecendo fora do Brasil, então tem livros que tratam disso, como entender comportamento de usuário, como fazer edificações centradas nos usuários. E aí uma discussão bastante forte nessa área é que essa matéria aqui em cima, essa reportagem, foi publicada na Nature, é um artigo de opinião bem curtinho, de um pesquisador bastante relevante na área social, assim, é Benjamin Sovacool, e o artigo é todo um artigo de opinião discutindo sobre como os estudos de energia precisam de ciências sociais, ou seja, como, na hora de entender o consumo de energia, a gente precisa, de fato, entender as demandas das pessoas, especialmente nesse uso final ali de energia, né, claro, que tem aplicações que não necessariamente, mas numa edificação isso é muito verdade, porque é basicamente a gente que vai usar essa energia. E aí, pensando nessa problemática aqui, avaliações qualitativas e quantitativas, essa junção de fatores surge um ambiente monitorado aí continuamente como um Living Lab, surge como uma alternativa. E pensando na problemática de que esse conhecimento tem sido muito feito fora do Brasil, tem muita pesquisa nos Estados Unidos, muita pesquisa na Europa, tem bastante coisa na China agora também. Essas realidades não representam necessariamente a nossa realidade. As edificações são muito diferentes. Lá, nos Estados Unidos, por exemplo, ou na maioria dos países da Europa, as edificações são muito isoladas, eles não querem que o calor saia da edificação, né? Eles têm muito frio lá fora, e a gente tem o contrário aqui no Brasil, a gente quer que o calor saia, né? A gente quer perder calor, a gente tem edificações mais leves. Então, de certa forma, com toda certeza, a gente precisa transferir esse conhecimento, e não só o conhecimento, mas os métodos que têm sido usados fora do Brasil, internacionalmente, a gente precisa transferir isso para o Brasil de maneiras adequadas para a nossa realidade. Não tem como a gente transferir um conhecimento padronizado, aí, uma conclusão, digamos, de uma edificação, de uma casa super isolada na Noruega, que a pessoa tem aquecimento, que mal abre a janela, para a nossa realidade. A gente gosta de ventilação natural, gosta de abrir janela, usa a edificação de um jeito muito diferente do que acontece fora do Brasil. E é pensando nisso, então, que a gente começou a implementar esse Living Lab, que eu vou deixar mais claro para vocês a partir de agora. Então, esses Living Labs ou Living Laboratories, basicamente um laboratório vivo, é a gente conseguir coletar o máximo de informação possível do uso de uma edificação. E aí vocês podem pensar o uso de qualquer coisa, né? O uso da janela, a hora que abre, a hora que fecha. E aí, claro, isso vai ter implicações no ambiente interno, né? Abriu a janela, vai renovar o ar. O que acontece com a qualidade do ar ali dentro? Ou abriu a janela, vai estar mais suscetível a ruído.
tem ruído lá fora, essa janela deixa de ser uma barreira a partir do momento que ela é aberta, né? Então a gente começa a ter essas interferências, tanto do meio externo como o interno, quando abre a janela, por exemplo. Então a gente precisa, teoricamente, entender quando isso acontece, qual a implicação desse acontecimento, né? O que acontece depois de abrir a janela, fechar a janela, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado. Mas, além disso tudo, a gente precisa entender por que isso acontece. Então, quais são as motivações das pessoas? O que as pessoas buscam na hora de interagir com a edificação? Será que a gente conseguiria, a partir do momento que tem uma melhor compreensão sobre isso, projetar as edificações de uma forma que a gente minimize o uso de energia, no caso, já contemple de uma maneira mais abrangente essas necessidades dos usuários, aí a gente reduz o consumo energético. Então, essas questões acabam surgindo, e os Living Labs, aí esses laboratórios vivos, surgem como uma alternativa para a gente ter uma coleta de dados em ambientes reais. Então, é diferente de um modelo de simulação. É claro, eu posso pegar uma casa, a gente faz simulação computacional, então eu modelo a casa, modelo as janelas, modelo tudo que tem ali e simulo num clima X, tento entender, se abrir a janela é diferente, o que acontece. Mas isso é muito difícil de representar exatamente o uso de uma casa, é muito difícil de representar exatamente o clima que está acontecendo naquele ano. Então, esses laboratórios vivos surgem como uma oportunidade muito rica de conhecer, de contextualizar o uso, contextualizar o que acontece numa edificação. E aí, pessoal, eu quero apresentar para vocês o Living Lab do laboratório onde eu trabalho hoje. O laboratório se chama Lab EEE, é Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, e aí o Living Lab ficou o Lab EE Living Lab. Aqui a gente tem coleta de dados de operação da edificação, como eu já dei uma breve introdução. A gente tem monitoramento das condições ambientais, então variáveis físicas mesmo, temperatura, umidade, velocidade do ar, nível de iluminação, concentração de CO2, por exemplo, como um indicador de qualidade do ar. E no fim das contas, a gente tem avaliações subjetivas também. A gente pergunta para as pessoas que estão lá dentro como elas estão se sentindo, se elas gostariam que tivesse diferente, o que causa possivelmente um desconforto nelas. E aí a junção disso tudo nos leva para um ambiente digital que está integrando todos esses dados que eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação. O modelo digital do Living Lab, então, é isso. A gente tem um modelo 3D, claro, mas o modelo digital em si é um banco de dados ali, um SQL, que vai juntando todos esses dados que eu comentei com vocês, e esse modelo, o LabE Living Lab, possui esse modelo digital implementado numa plataforma que se chama Home Assistant. Isso é legal vocês conhecerem, imagino que os alunos de vocês tenham bastante interesse por essa área, porque é uma área que está muito em alta fora do Brasil, no Brasil também, mas é uma plataforma aberta que a gente consegue um assistente para uma casa, por exemplo. Assim que surgiu, a gente consegue ter, por exemplo, controladores de uma maneira mais simplificada, controlar, por exemplo, uma iluminação que é mais automatizada, essas lâmpadas inteligentes que tem hoje em dia, que estão super acessíveis, interligar com Alexa, com tudo isso. Então, a gente usou esse modelo que é aberto, não custa nada, para integrar todos esses dados em um modelo digital. Então, esse nosso modelo, eu vou mostrar para vocês como a gente operacionalizou, como a gente coleta esses dados, mas basicamente a gente tem dados de operação, de qualidade ambiental e de percepção das pessoas. O ambiente é interativo, então os próprios usuários podem entender o que está acontecendo ali dentro, e o Home Assistant, esse ambiente virtual que a gente tem aí, permite enviar esses formulários. Então, a gente consegue perguntar para as pessoas também como elas estão se sentindo ao longo do tempo. Vamos entender um pouquinho sobre como que a gente monitora, o que é monitorado nesse ambiente real aí, né? Essa é a sala, essa representação 3D é a representação da sala real que a gente tem. Essa representação, né? É a sala que eu mostrei lá no começo. Então, a gente coleta o uso de energia, a princípio, com uma solução nacional. Essa é a empresa, não é uma propaganda, é só porque foi a solução que a gente tem, que se chama GreenEnt. E aí é um medidor inteligente que tem um medidor em cada circuito e a gente consegue desagregar ali, ter um uso final da energia por circuito nesse ambiente. Então, a gente consegue entender o consumo da iluminação, dos computadores, do sistema de ar-condicionado, por exemplo. E aí, esses dados são mandados para a nuvem dessa própria empresa, né? Eles têm uma plataforma, mas a gente consegue baixar esses dados e integrar automaticamente no modelo digital aí do nosso Living Lab. Um próximo aspecto aí que é monitorado, então, é o uso do ar-condicionado. O ar-condicionado que a gente tem no LabE,
são aqueles aparelhos cassete, esses que ficam no teto mesmo, né? Não é, a gente tem controle individualizado deles, então é legal mostrar. Isso aqui é exatamente o controlador que a gente tem lá, esse ITM. Então aqui as pessoas vão, por exemplo, selecionam o ar-condicionado que elas querem. Pode fazer isso tudo para todos os ar-condicionados ao mesmo tempo, mas a gente seleciona um ar-condicionado e pode mudar velocidade do vento, temperatura, direção das aletas ali do ar-condicionado. E aí o que a gente fez foi implementar hardware aqui e hardware aqui no final desse sistema como um todo do controle do ar-condicionado e implementar software para que esses dados que são coletados sejam enviados para o modelo digital. Então, a gente tem uma comunicação com esse hardware que a gente implementou no sistema de ar-condicionado do ambiente para mandar esses dados de como as pessoas usaram. Então, o set point ali seria que temperatura que as pessoas setaram, colocaram, qual que é a velocidade do ar e qual que é a direção do fluxo. Então, isso também vai ficando armazenado ao longo do tempo para cada unidade de aparelho de ar-condicionado que a gente tem. São um para cada sala de reunião, um para cada sala individual e 5 aqui no ambiente compartilhado. Então, são 9 unidades de aparelho de ar-condicionado. Aqui é um modelinho que a gente tem mostrando que as pessoas podem interagir com um sistema que a gente criou. Aqui é um Power BI, mais para mostrar esses dados também. Então, a gente tem, por exemplo, ao longo do ano, pode selecionar só o ano de 2023, o que aconteceu, ou só o ano de 2024, só no verão, e a gente consegue ver, por exemplo, quantas horas, a porcentagem de horas que o ar-condicionado estava ligado, por exemplo, só no verão de 2023, às 8, às 9, às 10. Então, a gente consegue também setar cada ar-condicionado, as pessoas podem clicar especificamente em um ar-condicionado, entender o que foi acontecendo. Isso é interativo, então fica já algo que os usuários conseguem entender o que está acontecendo ali, engajar um pouco mais com a ideia do Living Lab. Além disso, então, pensando ainda na operação, a gente tem a abertura e fechamento de janelas, que é um ponto muito importante para ventilar. Aqui vocês podem reparar no Living Lab, a gente tem janela desse lado e desse lado, então, não sei se é um conceito muito familiar para todos vocês, talvez nem todo mundo seja da engenharia civil, da arquitetura, mas isso é muito importante, que a gente chama de ventilação cruzada. Então, quando a gente tem janelas aí nos dois lados, isso permite, né, por troca, por fluxo de ar ali, por diferença de pressão mesmo, a gente consegue otimizar muito a ventilação, e a gente mede esse uso da janela por isso. Essa solução foi bastante simples, esse sensor aqui também não é uma propaganda, é dessa marca Sonoff, é basicamente um sensor de contato aqui, então é um imãzinho, e é um sensor de baixo custo. Ele é usado bastante para sistema de alarme, mas a gente acabou desvirtuando aí o foco principal para monitorar quando abre e quando fecha a janela. Ele tem protocolo de comunicação Zigbee, isso são alguns detalhes técnicos, mas basicamente também se comunica por Bluetooth, chega e vai para a nuvem e chega no nosso ambiente digital cada vez que alguém abre ou fecha uma das janelas que a gente tem, ou portas, no caso, que a gente tem no ambiente. Outro exemplo, então, de uso, de operação, é o uso de sistemas pessoais. Isso talvez seja, o nome seja um pouco difícil, mas vocês podem pensar que é basicamente um ventiladorzinho, coisas de muito baixo consumo energético que podem aumentar o conforto das pessoas. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de um resfriador evaporativo, ele tem uma potência muito baixa, 10, 15 watts, assim, e aqui ele evapora a água, o nome já diz, né? Então ele resfria evaporando a água e fica só na mesa de uma pessoa. Então a pessoa consegue ajustar um microclima só dela ali. A mesma coisa para um ventiladorzinho de mesa. Tem 10 watts, é a potência muito baixa. E a gente controla, entende quando as pessoas estão usando esses sistemas com esse controlador de USB aqui, que também é uma solução de baixo custo, da mesma empresa. Aqui é um USB e aqui é um botãozinho, então as pessoas ligam. Aqui nesse USB ligam o ventilador ou o evaporador resfriativo aqui, e ligando e desligando esses sistemas pelo controlador aqui, né, pelo controlador USB. Então, basicamente, esse controlador USB também se comunica por Bluetooth, também envia os dados para a nuvem e chega no nosso ambiente digital aí, que está armazenando todos esses dados de operação da edificação. Aí, dado isso de monitoramento da operação, a gente também monitora as consequências ou como que está o ambiente interno. E aí, para isso, a gente desenvolveu alguns sistemas, a gente tem sistemas comerciais, por exemplo, dessa marca OnSet aqui, vocês podem ver o número 5 e o número 6,
que são esses sensores, os 5 e os 6 aqui, eles são equipamentos comerciais, o 5 monitora temperatura, umidade e CO2, ou concentração aí de dióxido de carbono, que é um indicador de qualidade do ar, e nível de iluminância aqui no plano de trabalho, ou seja, quantidade de luz mesmo que a gente tem. Mas, além disso, a gente desenvolveu essa mini estação aqui, que ela foi desenvolvida na UFSC mesmo, e aí aqui a gente tem algumas variáveis que são um pouco mais específicas para aplicar modelos de conforto. Isso é uma parte bem específica aí, mas basicamente o que a gente quer é, de alguma forma, medir velocidade do ar, como eu falei que é muito importante, para melhorar a nossa sensação, e brasileiro gosta muito de um ventinho na gente, então, principalmente quando está um dia mais quente, assim, é bom ter aquela brisa. E aqui, esse globinho, essa parte redonda aqui, preta, mede temperatura de globo mesmo. Então, basicamente, a gente consegue ter um indicador que considera também radiação. Então, não mede só a temperatura do ar. Então, a gente tem temperatura do ar, umidade, temperatura de globo, que é uma ponderação aí com a radiação também, e velocidade do ar. Com essas 4 variáveis, a gente consegue caracterizar muito bem termicamente o ambiente. Isso tem modelos internacionais, são fórmulas já bem estabelecidas, então, com essas variáveis a gente consegue calcular, e foi por isso que a gente desenvolveu esse sistema aqui na própria universidade, junto com o pessoal da engenharia mecânica. Aqui é uma visão de como fica o Home Assistant. A gente ainda não fez a parte, digamos, super gráfica para deixar lindo, está só a parte funcional mesmo, mas basicamente a gente consegue entender o que vai acontecendo ao longo do tempo, e as pessoas podem ir arrastando, isso é interativo, então você pode selecionar só o dia 13 de julho, das 10 às 11, e entender o que aconteceu com o nível de CO2 naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, ou comparar verão com o inverno ao longo do ano também. Média de temperatura, média de umidade, então é isso que a gente tem monitorado, e a gente mostra os níveis mínimos, máximos e médios aí da sala. Além disso, então, a gente tem a parte das percepções humanas. Então, a gente tem, coleta de como a edificação é operada, que hora que ligou o ar-condicionado, que set point, né, que temperatura que adotou no ar-condicionado, ou que hora que desligou o ar-condicionado e abriu a janela, ou o contrário, né, que hora que fechou a janela e ligou o ar-condicionado, então isso tudo vai ficando caracterizado. A gente tem a caracterização das variáveis ambientais, então, qual que é a temperatura, qual que é a umidade, tudo isso, né, iluminância. E, no fim, a gente quer entender também a percepção humana, ou seja, essa avaliação mais subjetiva, assim, contextualizar o dado com a opinião das pessoas. E eu acho que todo mundo aqui já dividiu uma sala ou talvez um quarto com outras pessoas, e aí sempre tem, ou é muito comum que tenha aquela batalha do set point que a gente chama, aquela treta de alguém que é muito calorento e alguém que sente muito frio, é muito comum. Então é mais ou menos isso, a gente tenta buscar soluções mais otimizadas, assim, que garantam conforto para a maioria das pessoas. Aquela ideia ali que eu mostrei agora há pouco dos sistemas pessoais, ou ventiladorzinho de mesa, um mini resfriador evaporativo, vai muito no encontro disso. Então, a gente pode, talvez, por exemplo, usar uma temperatura de ar-condicionado um pouco mais alta, ao invés de usar os clássicos ali 23, 24 no escritório, a gente usar 26, 27, e deixar as pessoas que têm mais calor com um ventiladorzinho de mesa. Funciona bastante, a gente já fez experimento disso, ninguém sofreu, às vezes parece muito já institucionalizado, assim, pelo menos nas instituições públicas, para a gente usar 23, 24 graus, mas, na verdade, dá para estender esse set point, essa temperatura, desde que a gente provém, de alguma forma, um jeito que as pessoas se adaptem, ou adaptem só o microclima delas. E aí vocês devem imaginar que isso tem uma intensidade energética muito menor. Então, a gente tem, por exemplo, um ventiladorzinho de 10 watts em comparação com um sistema de ar-condicionado que é muito mais pesado do que isso. Então, basicamente, a intenção de coletar essas percepções humanas é contextualizar esses dados, entender, então, essas compreensões, né, individualizadas e do grupo. A gente pode chegar em otimizações para o grupo, talvez pensando em satisfazer a maioria em detrimento de alguns, claro, mas também entender cada indivíduo desse ambiente. E aí a gente precisa desses questionários, né? Basicamente, então, é para isso que a gente implementa também esse envio de formulário, de questionário para as pessoas que ocupam esse Living Lab. E aí, a intenção final é avaliar as principais causas de desconforto multidomínio. Então, o nome também talvez fique um pouco ruim, não ruim, mas um pouco técnico ou complicado, mas é simples também. São vários domínios aí, térmico, visual, acústico, qualidade do ar. Então, às vezes,
a gente vai abrir a janela e vai melhorar a brisa ali, vai entrar um vento, a pessoa gosta, mas também fica muito barulhento, porque na frente de uma rua, por exemplo, muito movimentada e tem aquele barulho de carro. Ou o contrário, eu fecho a janela por conta do ruído e aí não renova mais o ar e fica aquele CO2 muito alto, aquele ar abafado e dá sono nas pessoas. Então, tem várias consequências aí que as interações com a edificação não tem uma causa única, né? Não tem um desdobramento ou digamos, não causa um desconforto por si só. Então, às vezes tem essas interações que é o que a gente tenta entender também. Como que funciona esse questionário? Eu queria mostrar para vocês, basicamente, a gente tem um fluxograma aqui, basicamente a gente quer entender um pouquinho essa parte, como a pessoa está vestida, é mais para aplicar modelo de conforto, que eu falei ali atrás, para calcular. Então, a roupa e a atividade são duas variáveis muito importantes. Então, quanto mais roupa a gente usa, mais isolado a gente está. Isso são coisas bem específicas, mas só para dar um contexto. E a atividade que a gente está fazendo, a gente gera mais calor. Então, se eu estou me movimentando muito, eu vou precisar, talvez, de ar-condicionado mais frio. Aí vocês podem pensar numa academia, por exemplo, que vai usar um ar-condicionado ali, um set point de 18 graus, e não vai ser super frio, porque está todo mundo se mexendo muito. Isso, então, é só uma contextualização de começo, e depois a gente começa a tentar entender, caracterizar ou contextualizar o uso da edificação. Então, por exemplo, você realizou alguma modificação no ambiente recentemente? Se não modificou, beleza. Se modificou, vai abrindo para outras perguntas. O que você modificou? E aí, se você usa algum equipamento pessoal de conforto, se não usou, por que não usou? Até chegar nessa que seria a questão crucial aí, que é, você se sente confortável agora? Se a pessoa responder que sim, ela se sente confortável, fechou o questionário, beleza. Se ela responder que não, daí a gente abre uma nova parte, um novo fluxograma, para contextualizar esse desconforto. Então, aqui, ó, vocês veem um pouquinho, tá bem clarinho, mas são 4 cores, cada um representa um domínio. Então, por exemplo, você queria que esse ambiente estivesse mais, menos ventilado ou sem mudanças? Tem algum odor que está te incomodando ou não? Se sim, né? Sempre que é assim, então a gente tenta caracterizar. Se esse odor é de fumaça, é de mau cheiro interno, externo, produto de limpeza. Aí, se você tem frio, está neutro ou está com calor, como você gostaria de estar? Se tem algum ruído, e aí se tem um ruído te incomodando, de onde é esse ruído, que tipo de ruído que é? E se a sala está muito clara, muito escura ou neutra, e se você tem preferência para que isso mude, né, que ela estivesse mais escura, mais clara ou sem mudanças. Então, com isso a gente consegue, de certa forma, caracterizar ou contextualizar essa percepção humana sobre o ambiente interno. Indiretamente também a gente entende isso daqui, olha só, você modificou, o que que modificou, isso aqui, por que você não modificou? Aqui tem uma dinâmica mais complexa quando a gente pensa em ambientes compartilhados. Claro que cada ambiente compartilhado, aí um escritório, por exemplo, que tem 10, 20 pessoas, tem uma dinâmica única, né, um ecossistema que funciona ali, mas basicamente tem dinâmicas mais psicológicas ali que acabam fazendo com que as pessoas não ajustem, às vezes, a edificação. Então, às vezes, tem conflitos pessoais, ou tem pessoa que já sente muito calor e já chega e já liga o ar-condicionado, tem pessoa que já sente muito frio e daí já causa, talvez, alguma situação com os colegas. Então, isso a gente tenta entender como que é esse ambiente compartilhado, como que é essa dinâmica de compartilhamento do controle da edificação também. Isso seria bem alinhado com aquela história lá do começo que eu falei para vocês, sobre como é importante a gente estar alinhado com desenvolvimentos aí de ciências sociais também, na hora de entender o uso de energia. E aí, pessoal, então, encaminhando para o final da apresentação, pensando um pouco nas aplicações disso. Então, o evento é sobre automação e inteligência artificial. Basicamente, a gente pode pensar que aqui a gente está automatizando a coleta de dados. Então, a gente atua com o pessoal da engenharia de automação na UFSC, tem o aluno da automação, que é quem implementa isso mesmo. Então, basicamente, o sistema de coleta de dados é automatizado e a gente está automatizando uma coleta e provendo esses dados em tempo real para que, caso a gente precise de decisões mais complexas, aqui, claro, é um escritório, é algo mais simples, não é um ambiente, por exemplo, que envolva alguém em risco de saúde, por exemplo, um hospital, algo que seja mais complexo, que precisaria talvez de uma tomada de decisão mais rápida, em tempo real, no caso, mas aqui a gente está pavimentando isso, né, começando esse caminho para essa
análise de dados em tempo real para poder proporcionar feedback também em tempo real. O desafio aqui é lidar com um grande volume de dados coletado ao longo do tempo. Obviamente, vocês devem imaginar, são 40 janelas, são vários sensores de temperatura, tudo isso coletando dado ao longo do tempo, mandando. Então, depois de muito tempo, a gente acaba tendo um volume massivo de dados aí. Se a gente pensar que isso é definitivo e que toda edificação tenha isso no futuro, talvez a gente comece a ter problemas. Então, também a gente tem que ao longo desses desenvolvimentos, começar a problematizar e entender esses pontos ótimos aí de coleta de dados. Será que a gente precisa de dado a cada minuto, a cada 10 minutos, a cada hora já é suficiente, ou talvez a cada minuto no começo e depois a gente consegue reduzir essa granularidade? Então, são algumas questões que vão surgindo também. Pensando em avanços de inteligência artificial, essa coleta automatizada de dados, de grande volume de dados, permite que a gente aplique modelos também bastante avançados para analisar esses dados. Um exemplo que eu posso trazer para vocês com inteligência artificial é a criação de modelos pessoais de conforto. Isso é bem legal se a gente parar para pensar que eu acabei de falar, acho que todo mundo deve ter alguma vivência sobre como ambientes compartilhados podem ter as dificuldades, né? Como sempre vai ter uma pessoa que sente mais frio, uma pessoa que sente mais calor, uma pessoa que prefere ter barulho, uma pessoa que prefere estar num silêncio extremo. Então, quando a gente consegue coletar muitos dados, consegue contextualizar esses dados, entender como as pessoas se sentem, a gente pode desenvolver isso que se chama de modelo pessoal de conforto. Tem vários algoritmos de inteligência artificial sendo utilizados hoje em dia para predizer isso, então. Basicamente, a gente pode ter um ambiente de 10 pessoas e, ao longo do tempo, depois de conhecer essas pessoas, conhecer as respostas delas, a gente pode criar modelos específicos. Por exemplo, o João tem um modelo, a gente não sabe porque é uma pessoa, né, não sabe exatamente, mas a gente consegue predizer, tentar estimar como o João vai estar se sentindo dentro dessa sala nesse exato momento. Então, com isso, a gente pode, por exemplo, proporcionar algum tipo de feedback por meio de um modelo virtual ali, como eu mostrei o Living Lab, mostrar para o João, João, você já ligou o seu sistema pessoal hoje? Talvez a pessoa dá feedback para a pessoa para ela atingir o conforto, já que a gente está predizendo que ela possivelmente está em desconforto. Então, mais ou menos nesse sentido, e claro, essa é só uma das aplicações, a partir do momento que a gente tem muitos dados, a gente consegue avançar bastante em aplicação de modelos computacionais, tanto de simulação quanto de inteligência artificial, mas, basicamente, esses dados também servem para validar modelos de simulação computacional. E aí, as simulações computacionais também podem ser usadas para entender como esse ambiente vai operar num próximo cenário, digamos. Agora as janelas estão todas fechadas, o ar-condicionado está ligado, mas eu sei que lá fora não está tão quente. Se eu abrir a janela, isso sabendo que eu já tenho todos esses dados, eu já conheço as pessoas, eu já consigo calcular. Se eu abrir a janela, as pessoas possivelmente não vão estar em desconforto nessa situação. Então, eu posso sugerir que isso seja feito. E aí a gente consegue, por exemplo, reduzir o consumo de energia com ar-condicionado em tempo real ao longo da operação de uma edificação. Então, essas seriam as aplicações finais ali possíveis com um Living Lab, como essa proposta que a gente tem no laboratório, que acaba servindo ainda como algo mais teórico, mas para contextualizar bastante o uso de tecnologia aplicada nas edificações. E eu acredito que os alunos, né, o pessoal da graduação, nesse momento, tem bastante interesse por esses desenvolvimentos de software, de hardware, é algo que brilha muito os olhos deles, eu vejo bastante no laboratório isso, o pessoal da graduação tem muito interesse em trabalhar nesse tipo de projeto. Então, talvez a gente esteja vivendo um momento em que essas pessoas vão ser os novos engenheiros ou técnicos que estão se formando e acomodar esse desejo deles de implementar esse tipo de solução baseada em tecnologia também é um pouco da nossa responsabilidade, ou a gente pode contribuir para isso, e é mais nesse sentido que eu queria fazer a apresentação de hoje. Agradeço a atenção de todos, eu deixo aqui também meu contato, meu e-mail, caso vocês tenham interesse em mandar alguma pergunta depois. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, Matheus, muito obrigada. É sempre muito esclarecedor ver quem sabe do que está falando, né? Com toda certeza. Agora a gente vai sair de um ambiente um pouco menor em escala, de tamanho mesmo, proporcional, para uma coisa um pouco maior, junto com a Sayonara, desculpa.
E aí, depois, no final, a gente faz perguntas para os dois. Às vezes tem pessoas que fazem perguntas que, né, pode caber para as duas realidades, tá? Então, como eu já falei que li no grupo, vou reforçar aqui também. Mandem suas perguntas no chat. Sayonara. Sayonara, desculpa. Saunarai. Saunarai. Desculpa, Eu te Saunarai. entendo. Ó, vocês já sabem, eles já sabem que aqui já é 8 horas da noite. A gente já teve essa conversa na semana retrasada. Então, o meu dia já aconteceu todo aqui. Saunarai, poderia colocar sua apresentação, por favor? Me avisem se estão vendo, por gentileza. Estou vendo seu Google. Oi? Não estou vendo a sua apresentação, estou vendo o Google. Estou vendo a gente. Eita, peraí. Deixa eu compartilhar aqui de outra forma. Acho que agora vai. Agora sim a gente está vendo. Então, só recapitulando para quem chegou depois, a gente está aqui então com a presença da Saunarai, não errando, que faz parte da FIENG do Senai lá em Belo Horizonte. Vocês E ela conseguem vai ver trazer tela um pouco. cheia? Não, estou vendo a apresentação do Excel mesmo. Com duas telas fica difícil. Às vezes tem que apresentar primeiro para depois compartilhar, mas aí a tela fica preta, né? Eu vou tentar sair aqui com vocês, eu não vou ver vocês não, mas tentar Qualquer compartilhar. coisa eu te grito. Janela. Deixa eu ver aqui. Ô, Matheus, você compartilhou a janela ou tela cheia? Eu compartilhei tudo, a minha tela cheia. Tela cheia? Deixa eu tentar. Aham. Assim? Isso, Ok? perfeito. Aí, perfeito. Perfeito. Então, pessoal, eu não estou vendo vocês, eu estou com a tela cheia aqui, estou com uma tela só. Boa tarde a todos, né? Muito legal, porque tem os nomes aqui que já são conhecidos. Eu também fui professora, né, durante mais de 20 anos. Esse ano eu estou completando 30 anos na área de energia. Então, tem nomes bem conhecidos aqui. Já dei uma vasculhada nessa lista de pessoas e é um prazer hoje estar falando com vocês e falar um pouco desse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto à indústria. E obrigado pelo convite, a Amanda GIZ também já é uma parceira há muito tempo. Em 2022, se não me engano, eu fiz a abertura do Profissionais de Futuro em Brasília. Então, acho que a gente está bem ligado aí a tudo que está acontecendo nesse meio, né? Então, o que eu vim falar para vocês aqui, meu nome é Saunarai, eu sou engenheira eletricista, especialista em energias renováveis, eu já estou há 30 anos no setor, fui eletricista de rede aérea e distribuição na CEMIG, e aí depois nunca mais saí da área de energia. Hoje eu sou responsável técnica pela área de engenharia e energia aqui na Gerência de Educação e Tecnologia. Eu tenho tanto uma ponta na educação como uma ponta na tecnologia. Hoje fico na parte de STI, que atende a parte de tecnologia e inovação na FIENG, né, que é a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, e sediada aqui em Belo Horizonte. Então, é bem interessante isso que o Matheus falou, porque a gente está aqui bem trabalhando vamos dizer, nos bastidores disso tudo, né? Porque a gente está fazendo esse trabalho em campo, que é o trabalho de eficiência energética. Então, eu trouxe um pouco para vocês aí sobre quais são os impactos e as estratégias que a gente está traçando aí em relação à eficiência energética, não só na indústria, porque a gente também trabalha com micro, pequenas, médias e grandes empresas. Então, a gente entende que a partir de 5 funcionários, né, com o CNPJ ativo, enfim, a gente já faz esse tipo de atendimento. E uma preocupação que a gente tem na transição energética é que a gente não pode simplesmente mudar o combustível.
A gente eliminar carvão, petróleo, né, é praticamente quase impossível, né, mas a gente só trocar o combustível, isso aí não vai resolver o problema se a gente não traçar um plano de eficiência energética aplicado no dia a dia. Eu trouxe alguns dados aqui, acho que não é novidade para ninguém, mas a eficiência energética tem o foco aí principal na redução do consumo energético, né, por meio de tecnologias mais eficientes e melhores práticas de uso. Então, a gente tem alguns dados aqui que as medidas de eficiência energética serão responsáveis por 50% de redução de CO2 até 2030, e a indústria consome 40% de toda a eletricidade no Brasil, né, o que contribui com 73,9 milhões de CO2 equivalentes só em 2023, e os maiores responsáveis aí por toda esse montante aí de energia, aí, 68% do montante utilizado de insumo são os sistemas motrizes, incluindo o sistema de refrigeração, que equivale a 25,6% do consumo total de eletricidade no Brasil. Acho que esses dados começam aí a fazer a gente refletir que não adianta só criar fontes de energias renováveis, né, usinas fotovoltaicas, que hoje é a minha especialidade também, mas se você não reduzir o consumo, começa a ter problemas, como a gente está tendo, principalmente aqui em Minas Gerais, com inversão de fluxo, ou seja, a gente não tem armazenamento suficiente para a energia gerada. Então, a gente acaba vindo um pouco contra aquilo que a gente precisa, que é ter medidas mais eficientes, construir usinas menores e com melhor qualidade da energia do que quantidade de energia para suprir, né? E um fato que existe hoje é que quanto mais usinas foram sendo criadas, maior o aumento do consumo. Hoje, a maior reclamação dos nossos clientes é voltar, depois de uma usina construída, e falar assim que hoje ela não supre mais as suas necessidades. Ou seja, quando você vai fazer aquele comparativo, né, daquele projeto, daquela usina que a gente fez aí há 10 anos atrás, né, eu tenho usina em casa e também pude perceber esse aumento de consumo, obviamente. A gente quer comprar um ar-condicionado, depois eu comprei carro elétrico, e aí a gente vai aumentando o consumo justamente por ter uma energia gerada ali mais barata. Então, uma das maiores reclamações é essa, porque precisa aumentar a potência da usina, porque aumenta o consumo. Então, a gente tem aplicado algumas práticas também na indústria, e eu trouxe aqui um case para mostrar para vocês como que isso é implantado através das consultorias que a gente faz. Quais são os benefícios, então, de uma consultoria em eficiência energética, né? O mapeamento do perfil energético, hoje, quando a gente entra numa empresa, numa indústria, como a gente tem que atender todos os segmentos, a gente conhece do processo, né? A manufatura enxuta, ela também está inserida dentro dos nossos atendimentos, junto com a eficiência energética. Então, a gente faz o mapeamento do perfil energético, vê exatamente ali quais que são os combustíveis, né, cargas elétricas, cargas térmicas, dentro daquela empresa. A gestão da infraestrutura energética, como isso é feito, se tem algum controle, eu acho que o Matheus falou muito bem disso através da ferramenta que ele apresentou. A redução do consumo de gastos de energia, que é o nosso foco principal aí, que é verificar quais são os desperdícios, né, dentro dos processos. A gente desenvolve indicadores energéticos com metas bem desafiadoras, né? Hoje a gente entrega isso dentro dos programas que a gente tem de eficiência energética, a gente tem que apresentar pelo menos 10% de redução do consumo para a empresa e com um payback atrativo. Então, isso aí se torna um desafio muito grande. E um balanceamento do processo produtivo e, obviamente, isso tudo leva a uma sustentabilidade ambiental, que é o principal propósito para que a gente possa deixar aí para os nossos filhos um país melhor, né? Então, quais são as etapas que a gente faz aí hoje, uma consultoria de eficiência energética? A preparação, ela vem hoje através de um pré-diagnóstico que a gente chama até de, em alguns programas de etapa T0, né, de priorização, para ver se a empresa ela é elegível, né, àquela consultoria. E, como eu falei para vocês, não só a manufatura enxuta, eficiência energética, transformação digital,
empresas aptas a Smart Factory. Então, hoje a gente tem um portfólio bem grande aí para atender todas as necessidades, né? Então, essa preparação, basicamente, ela é composta por esse diagnóstico, né? Esse pré-diagnóstico aí, e aí a gente passa para o diagnóstico, que é o mapeamento energético dos insumos dentro da empresa. E quando a gente fala hoje, as consultorias, elas são 100% subsidiadas, são consultorias gratuitas para micro e pequenas empresas, né? Médias empresas, através do Brasil Mais Produtivo, a gente tem 30% de participação da empresa na consultoria, mas 70% é subsidiado através dos programas. Então, quando a gente fala nessa consultoria, que eu vou mostrar quais são aqui as cargas, né, para vocês, o que a gente entrega, muitas das vezes a gente vê uma consultoria sendo mapeada, sendo entregue, mostra direitinho as cargas que estão consumindo, mas não acompanha a implementação. E dentro da nossa proposta é fazer, né, acompanhar toda a implementação e fazer a medição antes e depois. Então, a gente só finaliza esse processo a partir do momento que aquelas medidas, né, que foram propostas forem implementadas pela empresa, e aí sim a gente poder comparar e fazer esse diagnóstico através dos indicadores aqui. Então, o monitoramento também está dentro desse processo, e a gente tem uma etapa de encerramento e com o feedback para a empresa. Principal ponto aqui que a gente tem hoje, então, é fazer análise e melhorias dos recursos operacionais e de gestão. E nesse ponto eu coloquei aqui, fotovoltaico não é ação de eficiência energética. Eu acho que isso está muito claro, né? Você instalar qualquer fonte de geração hoje, seja distribuída, enfim, isso não é uma ação de eficiência energética. Isso simplesmente é uma forma de gerar energia para atender um consumo. A ação de eficiência energética é a redução do consumo dos finais de energia. Então, a primeira coisa que a gente faz antes de propor qualquer fonte renovável ou qualquer mudança de fonte combustível, né, dentro da empresa, é verificar aquilo que pode ser retirado como desperdício, né, através dos seus usos finais. E o que a gente tem aí como usos finais dentro das nossas consultorias? A parte de iluminação, sistemas motrizes, refrigeração, ventilação, climatização, geração de calor, aquecimento, bombeamento, ar comprimido e a parte de exaustão. Então, dentro desse diagnóstico, né, a gente mapeia todos esses elementos, verifica quais são as cargas prioritárias, coloca isso como baixa, média e alta prioridade, passa todo o plano de implementação para poder ter um retorno aí em relação ao diagnóstico. Acho que já foi muito bem falado, talvez não seja também novidades para muitos, né, mas como material de consulta eu resolvi deixar aí a parte, né. O que a gente tem feito hoje, né, de principais ações dentro dessas que foram colocadas aí? Instalação de sensor de presença para diminuição de iluminação ociosa. Dentro da iluminação, isso acaba sendo, destacando aqui como uma das principais ações implementadas, né? A parte de refrigeração, né? Então, a gente tem toda a medição feita, e um ponto importante que se vê hoje na parte de refrigeração é se atentar para a alteração do regime de funcionamento de câmeras frias, né? Então, muitas das vezes, aí, a gente vê o comportamento aí de câmeras sendo utilizadas aí em horários com potências mais elevadas, em horários em que não tem tanta necessidade, ou até mesmo de acordo com a quantidade de material que tem dentro dela, né? Enfim, se ela está mais cheia, mais vazia, né? Igual uma geladeira, igual um refrigerador. Então, essa é uma ação muito simples. Vocês podem observar aqui que a maioria das ações que eu destaquei aqui são ações OPEX, né, operacional, que não requer muito investimento por parte do empresário, né, ou de quem quer que seja. Na parte de geração de calor, gente,
fazer sempre o controle da pressão de trabalho, quando tem sistemas, por exemplo, com gás, então, esse controle da pressão aí, né, desligar chamas, né, piloto, que a gente chama, ou motores de ventilação, junto com a parada de chama principal, ou seja, todos os periféricos que tem ali, junto com o sistema principal. Isso é uma ação bem simples de ser feita, mas, né, desde que tenha feito um estudo bem detalhado sobre isso, de acordo com o processo, você consegue ter vários ganhos. E a gente tem aí, nessa parte aqui, em torno de 7% aí de redução energética, somente dentro dessa ação, né? Lembrando que a gente trabalha com meta de 10, então a gente chama isso aí de uma carga prioritária, né? Um uso final atrativo na parte de implementação. Sistemas motrizes, né? Que é o maior vilão aí dentro dos nossos processos, né? Desligar motores de misturadores em receitas que não necessitam, então aquelas cargas que estão operando a vazio. Redução energética estimada, baseada no tipo de receita produzida, de acordo com o tipo de carga também. Ar comprimido tem sido também, gente, um grande desafio. Hoje a gente tem vários, inclusive editais hoje, somente para subsidiar programas em relação a ar comprimido, e lembrando que a maioria dos editais que a gente tem hoje de eficiência energética costuma ter 0 projetos submetidos, ou seja, todos os recursos eles voltam aí para as concessionárias, né, que submetem esses editais, então é uma coisa que é bem interessante pesquisar e se atentar para a participação nesses editais. E hoje a gente tem detectores aí de vazamento de ar comprimido, que faz também toda a análise para a gente poder reduzir vazamentos e também diminuir pressão de trabalho quando não é utilizado dentro do processo industrial aí, né? Que também tem aí uma redução energética estimada para cada bar diminuído de pressão em torno de 7% dentro do processo. E aí, né, você acaba criando uma linha para poder eliminar, né, ou evitar vazamentos. Esse aqui, quando o nosso consultor chega na empresa e vê que tem sistema de ar comprimido, a primeira coisa que ele vai, porque é uma ação muito certeira, que existe aí a questão do vazamento. Tem equipamentos que detectam que existe vazamento e tem equipamentos hoje ultrassônicos aí, que inclusive identificam onde estão esses vazamentos, né? Que é bem mais pontual. Bom, o que a gente entrega, quais são os resultados aí hoje que a gente consegue entregar através desses programas em relação a indicadores, né? A redução de... Oi. Você pode clicar ali naquele ocultar do compartilhamento? Desculpa, eu estava procurando um momento para te interromper. Obrigada, ok. Não, ótimo, obrigada. Então, quais são os principais indicadores aí que a gente entrega dentro das nossas consultorias? A redução do consumo energético, essa que é a meta que a gente coloca aí, mínimo 10%, então em porcentagem. A redução de consumo energético em megawatt-hora ano, que isso, né, também é significativo em relação àquilo que você possa mostrar que você teve a redução em relação à fatura, né, de energia em relação ao consumo, essa aí, para vocês verem aí, né, 9,29 megawatt-hora ano, isso aí é uma conta de energia que nem é tão grande assim, então apesar de ter sido uma redução, mas não foi uma empresa de pequeno porte, esse exemplo. A redução do custo energético, né, R$ 8.244 ano, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, da conta de energia, se não me engano, em torno de 4, 6 mil reais, eu não tenho esse valor exato, mas posso verificar para a gente discutir isso depois. Emissão de CO2 evitada em tonelada de CO2 ano, né, como um indicador que hoje, para a descarbonização, ele é muito importante. O indicador de usina equivalente, até coloquei aqui, né, porque às vezes não é um indicador tão comum da gente ver, mas quando a gente fala em indicador de usina equivalente, a gente mostra
qual que foi a economia de energia em megawatt de potência instalada que seriam necessários em uma usina para gerar a determinada energia, considerando a produtividade média da usina e as perdas do sistema. Então, basicamente, é um equiparativo, né, de qual que é a potência de uma usina, né, que poderia gerar aí o equivalente a essa economia que foi colocada dentro dessa empresa. O indicador de casa equivalente, resumindo aí também no que tem aí, né, dessa definição, são casas aí de porte de consumo residencial médio, em torno de 200 kWh mês, né, que poderiam ser abastecidas somente com a redução que foi propiciada dentro do atendimento. E o payback, que é o retorno do programa aí, que a gente fala que até 24 meses, dependendo se tiver ações só OPEX, até 30 meses, também ainda é um payback atrativo para o empresário. Bom, pessoal, fui bem direcionada, né? Basicamente quis trazer um case aqui para vocês. Esse case foi feito pelo Senai Horto, através do nosso consultor, o Michel. Eu que sou responsável técnico, então todos os relatórios, todos os atendimentos passam por mim aqui, né? Eu vejo um por um, muitas das vezes acompanho em loco esses atendimentos e as medições. Eu falo que eu sou uma engenheira de escritório, mas muito engenheira de campo, né? Porque sempre sempre estou junto acompanhando aí as consultorias. E não só não só essa questão aí do Brasil Mais Produtivo, que eu acabei de citar, vou voltar aqui, mas hoje a gente tem também outros programas, como o programa do Potencialize, que está vindo aí agora. Ele era um programa que ele abrangia só o estado de São Paulo, e hoje ele está vindo também junto com uma abrangência nacional, né, que tem essas consultorias 100% subsidiadas. E eu acho que como vocês, como professores universitários, e estão sempre com alunos aí que também são empresários ou dentro de grandes empresas, é bom verificar que nem sempre precisa de um investimento alto, né, para poder fazer esse tipo de diagnóstico e fazer redução. Quando a gente vai ensinar projetos, né, eu dei aula de projetos fotovoltaicos, homologação, instalação, eu sempre falo o seguinte: você consegue reduzir o consumo antes de comprar a usina? Então, eu acho que esse é o ponto principal para que a gente possa realmente passar por uma transição energética sustentável, de forma tranquila, sem percalços maiores do que a gente tem, né, que já são os políticos, que a gente já enfrenta aí. Então, de forma técnica, né, e de forma tranquila, eu acredito que essa que fica a minha mensagem aí para vocês. Estou à disposição. Muito bom, muito obrigada, Sonarai. Chamar o Matheus de volta para a gente partir aqui para as nossas perguntas. Uma coisa que foi comentada aqui no chat, não foi bem uma pergunta, mas eu vou transformar numa pergunta, foi as questões de custo, né? Que eu acho que se encaixa nas duas abordagens. Muito se fala sobre automatizar as nossas casas, sobre a automatização das indústrias, é algo que chegou há bastante tempo, das casas agora está aparecendo com novos equipamentos, com mais acessos a iluminações inteligentes, interruptores inteligentes, Alexa, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, como que vocês acham, assim, que o preço das coisas podem abaixar? Assim, totalmente, estamos aqui num ambiente de pesquisa, né? Então, são chutes, tá? Ninguém está prometendo nada. Mas como essas coisas podem ficar mais acessíveis para a população no geral? Acho que principalmente olhando para as residências, por mais que essas lâmpadas, a Alexa, o que for, seja bastante acessível, ainda é um pouco proibitivo. E vocês acreditam que isso vai evoluir? Que algumas coisas que se usam na indústria vai se chegar para a população em geral? Então, Salnarai primeiro. Olha, eu acredito que sim. Eu acho tão interessante porque eu tive essa experiência na minha casa. Esses sistemas, eu tinha uma máquina de lavar de estimação e ela me ajudava aí no meu dia a dia, era sensacional, sabe? E ela começou a dar problema, né? E eu
sabia que eu tinha que trocar e tudo, mas realmente, quando a gente vê o valor na conta de energia, mesmo sabendo, né, eu acho que uma coisa é muito interessante, tem me chamado, por exemplo, para dar palestras para escolas, né, de ensino fundamental e médio, para poder fazer a análise da conta de energia, porque a gente não conhece a conta de energia, né? Muitas das pessoas, os professores não conhecem, não conseguem fazer uma análise da conta de energia, acho que pode começar por aí, para saber se realmente, se você sabe qual que é o custo que você tem de cada carga, né, ou das cargas, se você tem uma noção ali da potência, do tempo de consumo, você acaba vendo se você está tendo uma conta de energia que condiz ali com o comportamento, com até o Matheus falando, né, com o comportamento daquela residência, né? Mas eu tive essa experiência aí com essa máquina de lavar aí há pouco tempo atrás, que eu estava totalmente, né, porque a gente tem ideia que equipamentos mais antigos são mais robustos, eles duram mais, né, tem maior durabilidade. E quando realmente eu fui ver o perfil de consumo, gente, né, na troca, foi uma coisa absurda, sabe? Obviamente eu troquei, né, essa já deu defeito, mesmo com 10 anos de garantia no motor, né, ela deu defeito. Então, eu acho que tem uma cultura mesmo, que a gente traz os nossos pais, avós aí, da questão da durabilidade dos equipamentos, então, dessa instabilidade que a gente tem hoje com as novas tecnologias, serem mais frágeis, né, enfim, digo de cargas, né, em geral, né, de equipamentos em geral. Então, existe essa resistência, né, e a gente está no Brasil aí que tem uma área ainda muito escassa de conhecimentos, de tecnologia e até mesmo cultural, né, de chegar aí para essas pessoas, e até mesmo de pobreza, né, no sentido mesmo da desigualdade social, que a gente também não consegue, que essas tecnologias chegam para todo mundo. Então, eu acho que os desafios maiores são esse, né? Eu acho tanto a questão financeira e ações, por isso que eu falo, sempre quando a gente pega uma indústria para atender, o foco nosso é OPEX, ações com cunho operacional, né? O Potencialize, que eu falei para vocês, hoje ele vem com CAPEX também, mas a meta de CAPEX é muito pequena, porque realmente, se a gente não mexer no comportamento das pessoas e na cultura das pessoas, né? Eu falo que começa quando você vai se hospedar num hotel e o seu banho de 10 minutos vira meia hora, entendeu? Se você acaba falando isso e criando essa cultura, né? Minha filha tem um cabelo muito anelado, muito grande, e no frio, ela desliga o chuveiro para lavar o cabelo dentro de casa. Por quê? Porque ela aprendeu que é assim, entendeu? Que a redução mesmo tem que acontecer, né? Que isso é cultural, que é a partir do momento, às vezes eu falo, filha, liga um pouquinho, ou se não, lava depois. Mas eu acho que se a gente mexer nessa questão cultural, de colocar isso nas escolas, de falar em eficiência energética desde os primórdios, ou até mesmo para os nossos alunos aí, isso já muda um pouco o cenário daqui para frente. Uhum. Matheus, comentários? Eu concordo, eu acho que do ponto de vista de mercado, assim, quanto mais demanda tiver, mais procura, menor vai ficando o preço. A gente já viu isso acontecer dos sensores, tem acontecido. Esses sensores que eu mostrei, os que são soluções prontas de empresas, elas são multinacionais, elas são de fora do Brasil, então a gente tem que importar, custa caro. Por exemplo, alguns dos sensores que eu mostrei que tinha a marca ali ON7 eram caros, mas os que eram da Sonoff, aqueles outros mais tipo de contato ali, eles são muito baratinhos, sei lá, R$20, às vezes consegue. Então, tem coisas que estão incrivelmente baratas em comparação a 5 anos, 10 anos, a gente não conseguia imaginar que isso pudesse acontecer. Acredito que o caminho é baratear ainda mais, mas, concordando, seguindo o que a Saunarai falou, eu acredito que tem alguns problemas. Um é a aceitação da tecnologia. Acho que esse é um ponto-chave. A gente precisa que as pessoas aceitem essa tecnologia para que, de fato, ela penetre o mercado e tenha mais procura e mais demanda e reduza o preço. Mas, além disso, daí tem tudo a ver com o que a Sandra já falou. Eu acredito muito nisso também, que é a parte de alfabetização ou letramento digital aí do pessoal que vai usar. Porque a gente não sabe, muitas vezes, usar a edificação, assim, então, que é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro. Talvez, num dia que está super quente, não é a melhor coisa abrir a janela, por mais que entre o vento, na verdade, se está 40 graus lá fora, está te trazendo mais calor, então é uma falsa sensação de conforto, digamos, num dia muito quente. Então, assim, a gente não sabe direito como usar a edificação, então talvez pensar em uma edificação automatizada,
é mais difícil ainda. E aí essas duas coisas se juntam porque a gente pode ter menos aceitação tecnológica por não ter, de fato, uma alfabetização digital, talvez, um conhecimento de saber usar. E aí eu acho que gera muito medo com compartilhamento de dados também. Tá, tudo que eu faço está no ambiente virtual e realmente é uma questão que eu acho que não, a gente não pode esquecer, assim, né? Então a gente está proporcionando uma base de dados muito rica para quem, né? Se essa base vazar. O que acontece de vez em quando, né? A gente sempre fica escutando notícias por aí. E Mas é assim, muito eu sou engraçado. contra, só trazendo Sim, alguns sim, problemas que não, eu acredito. novamente, estamos aqui num ambiente de pesquisa debatendo, ninguém está O Leandro escrevendo trouxe nada aqui em pedra. o O Leandro Leandro trouxe uma questão, jogou fogo na fogueira. mas o Leandro está certo. O que aconteceu aqui, Leandro, é que a Amanda fez uma pergunta para residências, né? E, obviamente, o primeiro indicador que eu mostrei aqui é o indicador industrial, e não quando a gente fala em mudança de comportamento para residências, obviamente, eu acho que isso vem de dentro, mas o maior vilão da história, quem sou eu, né? Eu sou indústria e eu estou aqui trabalhando em prol disso, né? Acho que minha maior responsabilidade aqui dentro é a redução industrial, e é o maior índice mesmo, e se não começar por aí, né, se não tiver realmente, como tem hoje subsídios para poder ter, a gente chega, o Leandro, em Forno de Cal, em cidades com 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, então são empresas realmente que não chegam à informação de que possam fazer um trabalho, né, de diagnóstico energético de forma gratuita. Então, é isso que a gente quer hoje, o nosso foco é a indústria, porque a indústria é realmente o vilão do consumo mundial, não é nem só brasileiro, é mundial, isso aí é fato. E até uma coisa que eu ia puxar, que é engraçado, porque eu tenho 30 anos, então eu já me lembro de épocas que o governo fazia muitas campanhas de economizar energia, economizar água e tudo mais. E hoje em dia eu não vejo essas campanhas com tanta frequência quanto eu vi antigamente. Elas voltadas para a população civil normal, vamos dizer assim, né? Não para a indústria. Então, assina embaixo 100% tudo que ela disse, que a culpa não é do consumidor pequeno. Mas isso não quer dizer que o governo e que nós não podemos ensinar para as pessoas O como carro consumir elétrico melhor. hoje para carregar, gente, é 22 quilowatts, são 4 chuveiros, né? Então, você pode ver que a coisa tem que andar ali de uma forma, né, para que realmente seja, que não vai conseguir, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum se a gente não conseguir fazer também, né, mexer nas tecnologias para que elas possam também ter uma redução de consumo. Acho que a Ana Carolina levantou a mão aí. Mas o José Carlos perguntou primeiro. Só para Perguntou para o contribuir Matheus. na fala que está acontecendo aí, porque eu vi que a pergunta dele muda de assunto um pouquinho. Mas era só para corroborar. Boa tarde a todos e parabéns pelas apresentações e dos apontamentos. Eu super concordo por estar atuando na área já há algum tempo, como consultoria. Eu só queria corroborar aí que o que eu tenho percebido também de pesquisa de opinião, levantamento de mercado e alguns estudos têm apontado que a sociedade, quanto mais informação ela ganha em relação aos benefícios da eficiência energética, né, da energia renovável, ela está bancando também isso. Então, as pessoas passaram a comprar muito mais geladeira, eletroeletrônicos que têm o nível A de eficiência energética, mesmo ele sendo mais custoso, né, mesmo a tecnologia estando mais cara, mas porque sabe, entende do benefício. Vai muito em relação ao que você falou, Solana, em relação do conhecimento, né? Eu acho que o Matheus também falou do letramento das pessoas. Então, quanto mais a gente está em conversas assim como essa, divulgando mais a palavra da eficiência energética, né? Difundindo a palavra, acho que as pessoas também têm um conhecimento maior dos benefícios para poder, não, tudo bem, eu vou pagar um pouco mais caro numa geladeira, num televisor, enfim, qualquer equipamento. E eu vejo também muito a importância do papel, dos selos, das certificações e das pessoas entenderem, conhecerem esse selinho e saber, não, isso aqui está me certificando uma garantia, que isso desmistifica também o medo de você investir numa tecnologia nova, né? Então, acho que o selo Procel, Inmetro, todos esses órgãos ajudam também a população a ter mais segurança de fazer uma aquisição um pouco mais cara e também o conhecimento de saber do benefício dessa aquisição ao longo prazo, né?
no setor imediatista. Perfeito, Ana. Por falar nos selos, fica aí de curiosidade para vocês, se vocês quiserem entrar lá no site do LabEE, né, Matheus? O LabEE trabalha extensamente com os selos e as certificações. Sim, Marcel, vai ficar disponível no YouTube do Fotovoltaica UFSC, essa apresentação. Obrigada, Ana, pelas suas contribuições. O José Carlos perguntou para o Matheus. Matheus, sabe informar o percentual de ganho com as instalações desses sistemas com diversos sensores? Um chutinho calibrado? Tá, vamos só complementando ali que a fala do Leandro. Desculpa se de alguma forma minha apresentação tentou dar esse tom, eu não acho que a culpa é da população de forma alguma. E o ponto não é esse, é só que a gente pode minimizar o consumo, é um consumo expressivo quando a gente põe no recorte de energia elétrica, consumo residencial, comercial é bastante expressivo também nacionalmente, então a gente pode diminuir um pouco a tensão no grid, enfim, e eu acho que o ponto ali legal de chegar no usuário final é entender o que a pessoa prefere ou não, especialmente para momentos que esse fornecimento de energia pode ser mais precário, por exemplo, num dia muito quente, num pico de calor, numa hora de um evento extremo, por exemplo, também, a gente pode pensar nesse caminho. Sobre o ganho com a instalação de um sistema, eu não teria uma resposta exata sobre isso, porque eu acredito que resposta de engenheiro padrão, né, depende. Então, a gente ainda ainda um conceito, assim, é muito de desenvolvimento de pesquisa ainda, a gente não chegou em aplicação com empresa, sabe? A gente ainda não conseguiu levar isso adiante para desenvolvimento tecnológico, mais para um sentido de aplicação industrial. Por enquanto, esse trabalho foi muito extenso de criar essa plataforma ainda, né? Então, fazer com que isso tudo funcione. Daí, de agora em diante, a gente pode começar a pensar em aplicações mais específicas. O sistema, por exemplo, só o monitoramento de energia ali, também já era caro. Então, para a gente já vai sair agora do Living Lab no segundo ano, porque a gente tinha que contratar essa empresa, não é algo tão acessível. Então, isso são coisas que a gente pode ir desenvolvendo localmente lá no nosso sistema, que seja mais barato. Então, tudo que vai contratando soluções prontas vai onerando bastante, assim. Aí eu acredito que o retorno é baixo, se juntar tudo, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, num shopping center, em coisas muito grandes, daí aí muda de figura. Para uma casa, daí custa caro. Para um prédio muito grande, que consuma muita energia, talvez a gente consiga ter mais retorno aceitável, digamos. Sim, fazer, né, que faça sentido financeiramente. Então, assim, né, se alguém tiver um shopping ou uma indústria, pode entrar em contato com o Matheus e fazer um projeto com o LabEE, certo, Matheus? Para fazer as instalações lá. Sim. O Rodrigo perguntou: vocês conhecem algum estudo sobre uma possível relação do aumento da eficiência energética com o impacto dos gastos relacionados ao PIB? Por exemplo, relação PIB, matriz primária ou subsídios? E como isso poderia ser revertido para a população e tornar a energia cada vez mais acessível? Então, né, como que a eficiência energética pode fazer a gente, como brasileiros, gastar menos? Basicamente é isso. Como governo, não como indivíduo. Alguém se arrisca? Um estudo sobre uma possível relação do aumento da eficiência energética com o impacto em gastos relacionados ao PIB. Não, diretamente, não conheço assim, algo que seja tão direto em relação a isso, mas posso procurar saber, talvez através do Procel, pode ter alguma coisa, né, do selo, Procel, ali, né, o IEA também, pode ser que sim, mas eu dou essa resposta, vou procurar saber. Acho que tinha uma pergunta antes do Roberto, o Se não Amanda. tiver, professores, fica aí um tema de doutorado. Eu posso complementar só, quem faz coisas nesse sentido que eu conheço é uma empresa que chama Mitseed. Eu vou escrever aqui. Mitseed. Eles fazem bastante análise de impacto regulatório, então vocês vão ver bastante coisa de, por exemplo, quanto que a compulsoriedade de certificação de edificações, por exemplo, pode ter de retorno. Então, acho que eles têm bastante relatório legal nessa área. Não sei exatamente sobre o PIB.
Mas eles têm coisas bem legais. A minha Pra dúvida quem é sobre o PIB também, a relação com o PIB, por isso que eu levei mais para órgãos assim. Mas a Mitcid é muito bom, tem a Rosane Fusoca lá, que ela sempre está buscando aí internacionalmente esses indicadores aí. Bem legal, bem lembrado. Para quem estava aqui nas sessões, nos webinários da outra vez, do ano passado, a gente teve uma apresentação da Mitcid, se não me engano, foi a 2 ou 3. Vocês podem procurar lá. Boa lembrança, Matheus. Vou voltar aqui na pergunta que eu pulei, Ana, rapidinho. Onde é que ela tá? Aqui, o Roberto. Roberto é figurinha carimbada aqui. Então, o professor Roberto perguntou: aceitar as tecnologias não passa por padronização de produtos e interoperabilidade entre os mesmos? Eu acho que É mais sim. que Matheus essa, né? Eu acho totalmente. Essa seria a parte, na minha visão, né? Seria a parte técnica de aceitação da tecnologia. Mas aí isso não tenho convicção que garanta a parte social ali, de confiança, por exemplo, que os meus dados não vão ser usados contra mim, essa parte mais, que é mais humana ali, social. Não sei se só o técnico resolveria, mas com certeza é primordial a padronização e essa interoperabilidade pensando na parte técnica. Eu acho que se não tiver, a tecnologia tende a ficar muito presa a nichos, né? Porque quando você fica preso a um fabricante, você vai enfrentar altos custos ali de adaptação também, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. Concordo que precisa de ter. Acho que um bom exemplo aí de aceitação de tecnologia é o que está acontecendo com os carros elétricos, né? Agora a gente está passando por uma fase de burburinho. Então, muita gente quer, já aceitou, acha que é ótimo. Outras pessoas não querem, não aceitam, acham que tem que ser feito com diesel. A gente não vai levantar a bandeira de carro elétrico aqui, vamos deixar para outros webinários. Mas é um belo exemplo de uma coisa que está acontecendo embaixo do nosso nariz hoje em dia. Ana, você quer falar? Quer abrir o microfone? Não, era só para comentar, porque eu estou na Mitcid, sou gerente lá na Mitcid. Que Obrigada legal. fiquei feliz de ver vocês comentando da empresa, mas eu estava aqui tentando pensar justamente se a gente tinha algum estudo que respondesse até a pergunta do colega. Tem muitos projetos que a gente atua, né? Então, muitas pessoas atuando. Eu lembro de um projeto que a gente atuou no PPH, que foi de posse de hábitos de consumo. Eu só não lembro se alguma análise teve relação com o PIB. Mas eu joguei aqui no chat também o site, né, da Mitcid, pode estar acessando lá também algum desses nossos estudos. Estou recente. Tranquilo. Acho que a Rosane Fukuoka ou então o Hamilton Ortiz, sabe nenhum de mais Foi detalhes. o Hamilton que veio da outra vez. Sim, aí eu posso também ficar à disposição de falar com eles internamente se tiver algum Que legal. estudo. Legal, então é exatamente para isso que serve esse ambiente aqui, né? Para a gente criar essas conexões, olha que super. E então tem problema a gente não saber respostas, né? Se a gente não achar esses estudos, de novo, fica aí sugestões de trabalhos para os seus orientandos. Provavelmente um trabalho de doutorado, né? Vai ser uma coisa bastante complexa. O José Carlos perguntou, a gente já vai se encaminhando aqui para o nosso encerramento. Dos diagnósticos que você realizou, qual o percentual de implementação? José Para você, Carlos, Saunarай? OPEX, 100%. O programa não se encerra, né? Como ele tem metas e a gente sempre faz as entregas, 100%. CAPEX, as ações CAPEX, que não são cobertas, né? Porque a fase o que é subsidiado hoje pelos programas é a consultoria. Diagnóstico, né? Medição inicial, a implementação é por conta do empresário, né? Enfim, a gente pode ter ações que a gente participa e a gente acompanha, e aí a gente faz a medição final. Então, 100% de implementação OPEX e CAPEX em torno de 72% quando tem o diagnóstico subsidiado. É um número alto, é bem bacana, porque realmente quando vai para as ações CAPEX, né, e a gente fala assim, é porque já está pedindo socorro mesmo. E a gente atende também, gente, muitas empresas aí
que estão sendo auditadas pelo Ministério do Trabalho, com adequações também, tem outros fatores também, né, por trás disso tudo. Então, eu acredito que esse número aí seja bastante alto em relação às adequações que devem ser feitas, e aí vem junto com o diagnóstico energético como consequência disso. Perfeito. Então, eu acho que para a gente, né, se encaminhar para um resumo, uma das coisas que eu reparei vendo a apresentação de vocês, que para mim também é um assunto novo, afinal eu sou da Solar, né, eu estou aqui na frente do Solar, é que antes da gente falar de inteligência artificial e de tudo mais, precisa-se bastante se aprofundar ainda esse conhecimento de eficiência energética, tanto na indústria, quanto nos donos das indústrias, e nas pessoas que trabalham lá, quanto nas pessoas que têm suas próprias casas. Então, tanto a Saunarai quanto o Matheus trouxeram essas duas visões para vocês, e para mim esse é o resumo, é que ainda se tem muito a explorar na eficiência energética, antes da gente chegar nesse ponto que está todo mundo muito ansioso. O Matheus falou bem, né? Os estudantes hoje em dia, eles querem programar, eles querem inteligência artificial, eles querem o ChatGPT e o Gemini e tudo mais. Mas existe esse conhecimento anterior que a gente ainda está meio defasado, né? Estou certa na minha conclusão? Sim? Acho que nós estamos todos do mesmo lado, né? Não existe aqui dentro dessa sala, né, dentro desse um vilão na história, né? Se a gente está tendo esse tipo de discussão é porque a gente quer contribuir de alguma forma, né? A gente não consegue salvar o mundo, mas a gente consegue contribuir, ainda mais professores. Eu falo que assim, o maior momento da minha voz dentro do setor de energia foi no tempo que eu fui professora. Isso com certeza, absoluta, não tenho dúvidas disso. Né? Então, todo o retorno que eu tenho direto ali, até mesmo não só com a troca de experiências, eu falo porque, assim, quando a gente está na indústria, a gente tem um embasamento técnico ali, a gente tem decisões que não estão nas nossas mãos, né, decisões do empresário, como essas questões de implantar ou não, né, de implementar ou não, de ter recursos para isso. E como professora, não. Como professora, eram argumentos, né, obviamente, que a gente tem, e então eu acho que são as maiores vozes, sem demagogia nenhuma, porque eu fui professora por mais de 20 anos, então eu acho que são as maiores vozes. E aqui não tem um vilão aqui dentro, né? Existem pessoas que estão juntas, unidas aí pelo mesmo propósito, que é fazer uma transição energética justa. Eu acredito que todos devem ter esse objetivo. Perfeito. Matheus, você quer dar suas últimas palavras? Olha, eu queria agradecer pelo convite e dizer que fico bem feliz de mostrar o que a gente tem feito. Acredito que reduzir o consumo, no caso do uso da edificação, o foco não é só redução de consumo, é de fato otimizar essa experiência dos usuários. A gente pode pensar que, acho que uma discussão que eu não trouxe ali na apresentação é a gente pensar o tempo que a gente passa dentro das edificações. Então, tem quantificações que estão mostrando que a gente tende a passar 90% do tempo em ambientes internos, aí seja transporte público, transporte coletivo, transporte individual e carro, ou edificação de fato, e aí essa experiência não pode ser ruim, a gente não pode ter uma edificação que piore a nossa saúde, por exemplo. Então, vai um pouco além de conforto, estou gostando de estar aqui, vai chegar também, este ambiente me faz mal, um ambiente mofado, um ambiente que tem poluição, causa sintomas mesmo, então tem até nome para isso, né, síndrome do edifício doente, então a gente tem questões bem complexas quanto a isso. E aí, otimizar a qualidade do ambiente interno, sem aumentar excessivamente o consumo de energia, eu acho que seria o ideal, assim. E aí, para otimizar o ambiente interno, a gente precisa entender o que as pessoas querem desse ambiente interno, o que elas gostam. E é mais nesse sentido que eu queria, talvez, fechar a apresentação e agradecer novamente pelo convite. De nada. Saunarai? Quero agradecer também, pessoal, colocar à disposição de ter uma visão aí de um outro lado, né? Meu objetivo aqui realmente foi mostrar quais são as ações que a gente tem aí
dentro do vilão que é a indústria, né? O que a gente tem feito, né? Não só em Minas Gerais, né? A gente fala, todas essas ações vêm da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, junto com o Departamento Nacional, porque o Senai, ele costuma ser visto muito como a escola de ensino técnico, e que é o seu carro-chefe, né? Mas por trás disso também tem uma parte aí de consultoria, toda customizada para atender a indústria, né? Hoje, o que a indústria precisa, a gente corre atrás para fazer. Se a gente não tem expertise, a gente capacita essa expertise, né? Para poder, são vários nichos, vários ramos mesmo. Então, hoje a gente tem também em Belo Horizonte o Centro 4.0, a indústria 4.0 de automação, que é bem interessante conhecer e visitar. Fica o convite para vocês, quando estiverem por aqui. Fica em Contagem, né? Mas mostrar tudo que tem de a questão de IoT, né? Questão de robôs, enfim. Ver esse lado do Senai, que acredito que muita gente não conhece, né? Com tanta propriedade assim, e dizer que a gente é uma casa aberta. A gente tinha um evento que chamava Senai Casa Aberta. A gente é casa aberta, né? Por mais que seja uma rede privada, mas a gente tem a casa aberta, a gente tem vários programas juntos não só com o governo, como várias instituições, Procel, EDI, EBDIC, enfim, vários. A gente tem vários programas também gratuitos e de capacitação, e abrir as portas aí para vocês. Essas parcerias com os institutos federais sempre são muito bem-vindas com a gente aqui, e espero que a gente possa também auxiliá-los, né, em alguma coisa que for útil aí dentro do dia a dia de vocês. Que bom, eu fico muito feliz. Eu, em nome do Fotovoltaica, da GIZ, da ABGT, hoje eu estou no nome de todo mundo, no meu nome também, de Amanda. Queria muito agradecer a presença de vocês, fazer a chamada aqui para o nosso próximo encontro, que vai ser daqui 15 dias, que o tema será fabricação e manutenção de pás, operação de usinas eólicas. Então, outra coisa, vai ser outros convidados. Eu estarei aqui, mas serão outros convidados. E agradecer muito a GIZ, né, por sempre estar aqui e proporcionando esses encontros muito legais. Os slides serão compartilhados com vocês, não fiquem ansiosos, vocês vão receber um e-mail, e os vídeos vão ser disponibilizados no YouTube em até 2, 3 dias úteis, depende aí da sincronização aqui do Google gravando a chamadinha, tá? Se vocês não estão recebendo os e-mails, eu vi que teve pessoas que não receberam, é porque vocês se cadastraram muito tarde, e aí não deu tempo de eu mandar o e-mail e fazer todo esse show aqui para vocês. Então, pode deixar que na próxima semana vocês vão receber o e-mail com o link. Matheus, Saunarai, muito obrigada de novo pelo tempo de vocês. Muito obrigada, professores e pessoal, que não é professor, que eu sei que está aí, porque agora está aberto para todo mundo. Um abraço e até semana que vem, daqui 15 dias. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, professor.